Será que existe alguma semelhança entre os filmes dos Vingadores e os processos de grande mudança nas empresas, de transformação digital? Existe, e eu vou te provar. Primeira semelhança, é herói para todo lado. Cada hora chega um herói novo que vai resolver a questão. Segunda semelhança, é destruição para todo lado. Esse processo aqui precisa mudar, aquele departamento ele precisa trabalhar melhor, esse projeto precisa parar, tá tudo errado. E aí, a depender do herói que chega, se ele chega com um projeto pronto, plano pronto, sem observar o caminho, ele pode derrubar um pilar que era a sustentação daquela organização. Terceira semelhança, é tanta briga, inclusive entre os heróis, que a gente se perde no propósito. Por que mesmo que a gente começou isso tudo? É ou não é parecido? Eu tive esse insight estudando sobre o futuro do trabalho aqui, reinventando as organizações do Frederic Laloux, e relembrando o que ele explica do estudo sobre a semelhança entre os estágios da evolução da consciência humana e como as organizações se estruturam. Né? As organizações são um produto, claro, né, do pensamento humano, e como cada pessoa vê o mundo, isso influencia em como a sua organização aí está organizada. Eu vou falar brevemente aqui dos estágios para a gente seguir com a nossa conversa. Ele traz aqui uma metáfora. A primeira que ele cita, né, a mais antiga, são organizações vermelhas, ele chama assim. A metáfora é a alcateia. Então, são aquelas organizações orientadas pelo medo, a autoridade e comando. Melhor fazer, porque senão, olho da rua. A segunda, que ele vai chamar de organizações âmbares, ele põe como metáfora as forças armadas. São organizações com papéis muito formais, hierarquias rígidas e processos rígidos também, muito bem definidos, mas muito rígidos. A terceira, ele chama de organizações laranja, a metáfora é a máquina, né? As pessoas são vistas como máquina, né? Sempre precisando desenvolver mais, aquele 1% a mais, inovação, responsabilização, meritocracia se você entregar mais, né? A próxima, que ele vai chamar de organizações verdes, tem como metáfora a família. Aqui a gente é família, vocês já ouviram isso, né? Foca no empoderamento das pessoas, na cultura e na divulgação de valores, né? E no modelo de stakeholders. E, por fim, o que ele vai chamar do último estágio que ele identificou no estudo que ele fez, né? Ele chama de organizações TIL, que seria evolutiva. A metáfora é a organização como um ser vivo, que se adapta a processos evolutivos. Então, a gente vai falar de integralidade, a gente vai falar de autogestão, a gente vai falar de propósito. Por que tudo isso, Gisele? Porque ele vai trazer uma reflexão muito interessante, que eu senti na pele, que é: você nunca houve na história da humanidade a coexistência de visões de mundo tão diferentes ao mesmo tempo. Então, hoje é natural que você tenha gestores com visões, uns muito processuais, muito hierárquicos, aqueles da autoridade, aqueles que acham que a cultura é mais importante, aqueles que vão voltar para o propósito, coexistindo e tomando decisões. Isso tem deixado o dia a dia das organizações mais complexo, né? E aí, como é que a gente faz em processos, então, de grandes mudanças, de transformação digital? A gente vai precisar conhecer a visão de mundo desses líderes. Por quê? Porque o limite de para onde a gente pode ir é como pensa a sua liderança. Então, se você, por mais que você ache bonito um discurso orientado a propósito, a entender o erro como aprendizado, mas a mentalidade predominante, né, das principais lideranças da sua organização é da laranja, que é aquela muito realizadora, que tem indicadores e que qualquer perda e desvio desse indicador é visto como um grande erro, né? Você não vai conseguir fazer o processo nessa direção. Você vai conseguir fazer ajustes no limite de onde organizações laranja conseguem atuar. E aí, é muito importante esclarecer que ele não coloca isso como uma taxa ou uma classificação de bom ou ruim. É um fato. As pessoas têm visões de mundo diferentes. Isso influencia, sim, nos processos e na cultura e no dia a dia da organização. Por isso, isso é o nosso primeiro passo. Então, é o próprio Laloux que vai colocar aqui para a gente essa questão. É o estágio através do qual sua liderança tende a olhar para o mundo, né? Consciente ou inconsciente, os líderes estabelecem estruturas organizacionais, práticas e culturas que fazem sentido para eles e que correspondem à sua maneira de lidar com o mundo, né?
Isso significa que uma organização não pode evoluir além do estágio de desenvolvimento do seu líder. Então, não adianta chamar um consultor com uma ideia massa, um estudo premiado, se as suas lideranças não estão pactuadas na direção para onde você deseja ir, tá? Mas há esperança. Quando a liderança está no nível ou chegando para o próximo estágio, que conecta onde você quer ir, pensando, né? Vamos falar do último estágio, né? Ela pensa em propósito, ela quer ser adaptativa. Quando suas lideranças estão indo nessa direção, elas têm o poder, a potência de influenciar os que trabalham com ela, né? Essa é a nossa esperança, né? Ele vai falar aqui também. Esse é o verdadeiro talento das organizações. Elas podem impulsionar grupos de pessoas para que operem acima de sua capacidade e assim alcançar resultados que não poderiam atingir por conta própria. Quem não aprendeu práticas de compartilhamento, trabalho em equipe dentro das organizações, que não necessariamente trouxe de casa. Então, as organizações têm esse potencial se a liderança estiver nesse estágio que você deseja ir. Esta compreensão é positiva no momento em que precisamos da consciência de organizações verdes, né, e organizações TIL para começar a curar o mundo das feridas da modernidade. Eu me identifico muito com o que fala o Frederic Laloux. Eu acredito no poder das organizações, inclusive, para que a gente volte a colaborar mais, para que a gente volte a ser mais criativo, a entregar mais, com mais energia, mas a partir de processos de integralidade humana, a partir de processos que respeitem o sujeito como um todo e entenda que a organização é um ser vivo, que o que é certo hoje não é certo amanhã, a gente vai precisar todos aprender continuamente e seguir. Bom trabalho para vocês!